Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Irmãos, assim que a apóstola Janaína ela ministrou na minha vida, e aí os anjos do Senhor apareceram para mim, e nesse momento, irmãos, eu fiquei olhando para os anjos, sabe? Contemplando ali aquela veste que eles estavam usando, e eu queria ver se eu conseguia encontrar detalhes, irmãos, naquela veste dos anjos, porque era muito branco. E aí, como eu demorei, irmãos, assim o anjo falou para mim: você não vai fazer a pergunta? Faça logo. E aí eu já fui logo fazendo a pergunta do anjo do Senhor. E nisso o Senhor ele já me tirava a minha alma do meu corpo, irmãos. E ele falava assim: eu quero te mostrar um outro anjo que eu coloquei hoje nesse lugar. E nisso, irmãos, eu começava a andar no salão da igreja, e eu contemplava um anjo dançando. E esse anjo que ele estava dançando no meio do salão da igreja, ele estava com uma lança. Era uma lança. Porém, irmãos, era uma lança e ao mesmo tempo tinha uma bandeira. E ele ficava fazendo alguns movimentos, como o irmão Joel sempre faz quando ele está dançando. E aquele anjo, irmãos, ele dançando no meio da igreja, dançando. Nisso eu via um touro, irmãos, um demônio. E aquele touro ele começava a bater o pé para aquele anjo. E aquele anjo começava a desafiar aquele demônio. E aquele anjo dizia: vem contra a igreja do Senhor. E aquele anjo ele partia para aquele demônio, irmãos. E aí, irmãos, existia ali naquela visão que eu via no arrebatamento, existiam algumas barreiras que o anjo tinha colocado. Aí o demônio ele passava pela primeira barreira. Quando ele passava pela segunda, ele pegava choque. E o anjo do Senhor continuava dançando, irmãos, por alguns instantes, até que o demônio ele conseguia chegar perto do anjo. E quando ele chegava perto do anjo, o anjo usava aquele instrumento que estava na mão dele. Era uma bandeira, só que a ponta era como se fosse uma lança. E eu via, irmãos, claramente aquele demônio caindo no chão. Aquele demônio, sabe, assim, abrindo a boca, assim, desfalecendo, e ele morria. E nisso o Senhor ele me levava em uma parte do céu. E quando eu chegava ali no céu, o anjo do Senhor ele me levava em um alto monte, irmãos. Sabe, assim, uma montanha muito alta. E quando eu chegava lá, irmãos, eu via uma mão muito grande, sabe, tirando uma espada. Que essa espada estava enfiada naquele monte. E eu dizia: Senhor, que espada é essa? Aí o Senhor falava: é a mesma espada que o meu servo ministrou na palavra no início da oração, quando você chegou na minha casa. E eu vi aquela espada tremenda, irmãos, sabe, assim, saindo da terra. E aquela espada começava a tremer. E aí de repente aquela espada sumia. Eu dizia: Senhor, cadê a espada? Aí o Senhor falava: essa espada já desceu lá na terra. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me tirava do monte, e aí me levava lá para um ambiente ali do céu, né? Onde eu conseguia andar, né, sobre o piso do céu. E o Senhor começava a me dar uma palavra, irmãos. E a primeira palavra que o Senhor falava era essa: que chegou um tempo de construção na igreja do Senhor. E eu dizia: Senhor, como assim um tempo de construção? Irmãos, escute bem o que eu vou dizer. O Senhor falava bem assim: chegou o dia de comprarem esse templo aqui. O Senhor falava isso. Chegou o dia de comprarem esse templo. E o Senhor falava bem assim: diga para os meus servos começarem a construir esse lugar. Que eles venham começar a moldar. Porque eu quero que eles venham ampliar essa congregação. Porque eu vou encher quase todos. Aqueles que clamarem, eu vou encher. E as pessoas que congregarem nesse lugar, elas terão poder. O Senhor falava isso. As pessoas, todos os membros que congregarem nesse lugar, eles terão poder. Irmãos, teve uma vez que alguém trouxe uma revelação aqui muito forte. E o Senhor me dizia algo muito semelhante. O Senhor falava bem assim, irmãos, que chegou o tempo, irmãos, que essa igreja é a última igreja do avivamento na terra. O Senhor falava bem assim, irmãos, que antes da volta dele, essa igreja aqui é a igreja do último avivamento. E o Senhor falava bem assim: semelhante à igreja da Coreia,
em que o meu servo já mencionou aqui nesse lugar. Essa igreja vai chegar nesse nível. E o Senhor falava assim, irmãos, que era para a gente se preparar para a salvação, porque é a última igreja do avivamento em todo o planeta. Irmãos, isso é muito forte, porque é algo que muitas pessoas ainda não ouviram. Nesse momento, irmãos, eu via descendo do céu uma lâmpada muito grande assim, muito grande mesmo. E aquela lâmpada assim acesa, sabe? Reluzente. E tinha assim uma massa de glória assim ao redor daquela lâmpada. E eu dizia, Senhor, que lâmpada é essa? Aí o Senhor falava bem assim, irmãos: em tudo que vocês pedirem, estratégia, ideia para combater contra o mal, vai sair dessa lâmpada que o Senhor colocou nessa madrugada, irmãos. E ali o Senhor começava a falar, irmãos, que todas as ideias que os servos do Senhor pedirem, que a igreja do Senhor pedir, vai sair dessa lâmpada que o Senhor colocou sobre esse lugar, para que a gente possa estar capacitado para a gente enfrentar o mal, irmãos, porque é o último avivamento sobre a face da terra. Essa foi a minha experiência, irmãos. Graça e paz, igreja. Eu vou contar um pouco da minha experiência de hoje, quando a apóstola veio ministrar em mim. E meu arcanjo de guerra veio, mas eu fiz a pergunta para ele, e ele disse que sim. Eu fui até o céu, irmão, que eu estava precisando. Fui renovada, recebi a unção de guerra de novo. Fui renovada as minhas armaduras, uma armadura diferente, que o Senhor permitiu que eu tivesse essa armadura nova para essa guerra. E de lá, irmão, o anjo me levava na frente de um telão. E eu via, irmão, o nível de guerra que vai ser agora essa oração. Eu via como se fosse um buraco negro. Eu via demônios saindo como eu nunca tinha visto. E eu vi principados que eu nunca vi na minha vida. Eu vi principados ali. E eu perguntava assim do anjo do Senhor, disse, por que isso? Aí ele dizia bem assim, é o nível de guerra que o apóstolo de vocês, o servo do Senhor, vai enfrentar. E eu dizia para ele, esses principados são muito rápidos, muito ferozes. E ele dizia bem assim, é o nível de guerra que vocês guerreiros têm que estar preparados. Irmão, ele falava guerreiro, não é só quem vai para a guerra. O anjo do Senhor falava, guerreiros são todos que estão de joelho orando. Esses também são guerreiros. Ele falava isso, o anjo do Senhor. E ele dizia que a gente tem que estar preparado para esse nível de guerra que vai vir aí. Muito alto esse nível de guerra, irmão. Muito alto mesmo. Eu vi principado que eu nunca vi. Nunca vi principado. E o anjo do Senhor falava que o servo do Senhor já está preparado. Que o Senhor já preparou ele para essa guerra que vai vir. E foi isso, irmão, minha experiência. Saudações, irmão, com a graça pode ser Jesus, amém? A minha experiência de hoje, depois que foi ministrado sobre mim, apareceu 6 anjos e 3 falaram comigo, os outros 3 também na hora de responder. E aí eu fiz a pergunta, eles responderam tudo bonitinho. E aí eles meio que como se tivesse transformado um redemoinho ao meu redor, só que branco. E dali eu já não vi mais nada. Quando eu voltei de novo, eu já estava na sala no recado. E eu fiquei só contemplando lá, dando glória, e eu fiquei lá contemplando o nome do Senhor. E foi quando aquela claridão abriu, uma luz muito forte. E só fechei meu olho, né? E mesmo de olho fechado, continuava doendo. E aí eu me prostei no chão e fiquei com a cara no chão, mas era como se fosse nuvem, sei lá. E aí o Senhor falava assim, filho meu. E eu só respondia, bem baixinho, mas eu respondia. Eu falava, pois não, meu Senhor. E ele falava assim, avisa pra minha igreja que não é para eles deixarem os pequeninos dele tomarem a picada. E ele falava, como ele já tinha avisado antes,
E ele mandou eu falar de novo que a oração da igreja livrará a noiva dele de todo mal. E ele falou que era para somente orar. E ele ia se revelar a cada um aqui. E que não era para deixar esses pequeninos tomarem a picada. E o resto foi pessoal. E foi isso. Vou contar a minha experiência de hoje que eu tive. Na hora que eu estava de joelho orando, o Senhor falou muito comigo, falou algo pessoal e falou que eu ia para a guerra. Eu falei, Senhor, mas eu não estou muito dolorida. Eu sempre inventando desculpa. Ele falava, sempre inventando desculpa, Lilia. Eu olhei assim. Aí eu falei assim, não, Senhor, se for para guerrear por vidas, eu vou. E ele falou, assim que eu quero te ver. Essa menina que eu quero te ver. Aí eu respirei fundo, sabe, amados? Porque só quem vai para a guerra sabe como que é difícil lá. O que a gente ouve. E o Senhor começou a me dar uma visão. E nessa visão eu via como se fosse uma pessoa assim, sendo oprimida. E eu não via o rosto dessa pessoa. E eu vi os demônios, muito demônio rodeando ela, cercando ela. E o Senhor falava para mim que eu tinha que ajudar essa vida, guerreando por ela e orando. E eu falei, mas Senhor, eu não consigo. Aí o Senhor falou, tu consegue. Aí quando eu levantei e só comigo mesmo, eu vou conseguir. Porque era muito demônio, mano, só vocês mesmo assim, vendo. Aí quando a gente veio pra roda, a apóstola orou e ministrou o arrebatamento e eu fui. E quando eu já via assim uma tropa só pra me ajudar de anjo. Aí eu falei, mas eu não preciso de tanto anjo assim. Aí eles falavam assim, será que não? Aí eu olhei assim, eu falei, amém. Aí eu fazia a pergunta logo assim, logo para eles todos, sabe? Fiz a pergunta perguntei se eles crerem que Jesus Cristo veio até a terra e morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eles responderam que sim. Aí chegava na hora, né, amados? E ele falou, mas antes da gente ir até essa missão, você vai ter que ser restaurada. E eu falei assim, amém. Aí até que a gente vai até o céu. E eu lá, assim, eu tava tão assim, ansiosa, parecia que algo ia acontecer tão, sei lá, parecia que algo estava acontecendo e eu tava vendo, mas eu sei que eu tava tão animada, tão ansiosa, que quando eu cheguei lá, eu conversei mesmo. E olha que eu sou muito tímida para conversar com alguém. E eu conversando com uma multidão de gente, eu conversando, eu quase não venho de lá. Mas eu conversei muito, sabe? Mas eu não sabia nem onde saía palavras da minha boca. E o anjo que estava comigo, ele falava bem, se prega para essas pessoas. Eu falei, mas eu não sei o que pregar. Ele falou, conta da tua história. Aí na minha história, ele falou, sim. Aí eu começava a falar, mas eu falando, e aquelas pessoas assim, sabe, ficava assim olhando para mim. E eu falei, mas Senhor, eu sou tão pequenininha. Eu não consigo falar. E o Senhor falava assim, fala. E quando eu mais começava a falar, amados, aquelas pessoas começavam a chorar. E falavam bem assim, nossa, essa tua história me impactou muito. Elas falavam assim, foi igualzinho com nós lá na terra. Aí eu falei, mas o que aconteceu com vocês mesmo? Ela falou, a gente morreu e estamos aqui hoje no céu. Aí eu perguntei para elas, como vocês conseguiram vir para cá? Como que foi a guerra de vocês lá na terra? Aí elas falaram que foi muito preço. E se não fosse o Senhor ter dado muitas oportunidades para elas, elas não teriam conseguido. Aí quando vinha tipo, se fosse assim, a gente estava cheio de gente, eu sentada assim no meio, as pessoas tudo ao meu redor assim, e eu conversando com elas, e como se visse um homem sair daquela multidão e visse falar comigo. E eu reconhecia, mas eu ficava assim, aí eu ficava olhando, aí eu falei, eu acho que eu lhe conheço. Aí ele olhou pra mim, ele falou, bem, se tu me conhece. Aí ele falava que ele era Paulo. E quando ele sentava, ele falava bem assim, um recado que eu quero dar para a igreja. Aí eu olhava assim, eu falei, amém. Aí ele falava bem assim, fala para a igreja do Senhor.
lutai, ele falou bem assim, lutai para a salvação de vocês, porque corre risco. Aí eu olhei assim, aí eu falei bem assim, o Senhor já tinha me falado isso. Ele falou, mas de novo, porque muitas pessoas ainda não entenderam e não estão botando em prática o que o Senhor mandou elas fazerem. E o Senhor falava bem assim, muitos irão para o inferno por coisas bobas, ele falava para mim, coisas bobas. E o Senhor já revelou, já falou, usou pessoas para falar que é errado e elas continuam fazendo de novo. O Senhor falava e fala para elas que corre risco a salvação delas. Aí eu falava amém. E aquilo, amados, me impactou muito. E eu falei assim, e a gente não vai pra guerra não? Eu falando pros anjos, ele falou, te acalma. Aí chegava na hora, né, o Senhor me restaurava de novo, porque eu estava precisando. Me dava força, muita força mesmo, porque só o Senhor sabia como é que eu estava. E botava a minha armadura. Aí eu só ficava olhando, porque eu falei que eu não ia falar mais nada aqui. Eu ia ficar calada, mas eu só observando eles botando a armadura em mim. Aí eu perguntei, mas eu não vou de nave não? Aí eles olhavam assim pra mim, aí eu fiquei assim. Aí eles falavam assim, te acalma. Aí eu falei, mas eu quero ir de nave. Ele falou, não, tu vai de espada. Aí eu fiquei, poxa. Aí quando chegava na hora, eles me levavam até essa guerra, que eu tinha que guerrear. E eu começava a guerrear. E, amados, era uma guerra muito tremenda, que eu fiquei tão assim, que eu queria força e parecia que as minhas forças indo embora. E até que veio a nave, e os anjos me trouxeram a nave, e eu comecei a guerrear. E eu via que parecia que era pouco do que eu estava fazendo, parecia que a minha esforço estava tudo indo embora e eu não conseguia, me parecia que eu não estava sem ar. Aí eu pegava, Senhor, repreenda toda seta, e eu começava. E uma luta que só eu mesmo sei, que eu lutava e aqueles demônios tentando me prender e eu guerreando. Eu falei, eu não vou desistir, porque só eu sei que o Senhor pediu de mim, eu vou cumprir essa missão. E quando chegava na hora, aí já veio outra nave mais equipada ainda e eu começava a guerrear. Aí o Senhor me levava até o céu e me dava aquele puxão de orelha, sabe, mas me confortava. E falava pra mim que eu ia guerrear por vidas e pra me cumprir a missão e ajudar elas. Porque foi isso que eu pedi, muito. E foi essa a minha experiência, amém? Graças, paz, irmãos. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Teve duas, né? Mas eu vou contar só uma, assim, porque a outra eu vou esperar a confirmação do Senhor, né? Mas, assim, a maioria me conhece, eu estava na igreja, eu saí, e quando a gente sai, a gente volta a fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, né? E eu estava com um problema ainda de baralho, eu jogava baralho ainda, até hoje eu ainda joguei baralho, e eu estava orando, né, para o Senhor, para Ele tirar isso de mim, e o Senhor permitiu eu ter essa experiência, né, de eu ver lá na minha casa, onde a gente jogava baralho, ele me mostrava os demônios ao redor de todo mundo, e não era poucos demônios, era vários demônios, a gente era 5 e cada um tinha um, e eu tinha 2 demônios que ficavam atrás de mim, e o Senhor me permitia ver eles, né? E quando eu falava, eles falavam comigo, né? Eu chamava palavrão, às vezes eu chamava o nome lá do bicho feio lá de baixo, e sempre quando eu falava, eles estavam ouvindo, né? E o Senhor me mostrou tudo isso, e o Senhor me mostrava que eles planejavam um assalto lá, só que eu não lembro se ia ser hoje, ou se ia ser depois, ou antes de eu me reconciliar, mas ia acontecer alguma coisa que eu não consegui ver o que era, mas eu acredito que não ia ser nada agradável, né? E foi essa a minha experiência.
Graça e paz. Minha experiência de hoje, fiz a pergunta para o anjo e ele me levava para a guerra e eles prepararam uma armadura nova. Só que eu conheci 2 demônios. Um eu estava lutando com ele, eu parei com ele no meio da guerra. De repente ele sumiu e quando eu vi ele já estava no inferno. Só que aí eu conheci outro demônio com quem eu ia travar uma guerra muito grande. E eu não sabia que era um demônio. Quando eu olhava, era como se estivesse no meio de uma mata. E eu via como se fosse um cachorro, só que era um lobo. E estava escrito devorador, como se fosse a marca dele. E eu pegava e eu olhava, ele estava sozinho. Quando eu chegava perto, ele vinha para avançar em mim. E quando eu olhava, ele começava a crescer como um demônio. E ele começava a mudar de forma. E o corpo dele era totalmente diferente do que parecia. E quando eu olhava, ele vinha para cima de mim. Era como se ele conseguisse avançar em mim e me levar. E nessa hora eu apaguei. Quando eu acordo, eu estava acorrentada. Só que eu não conseguia sair de lá. E eu sentia como se tivesse algo tóxico ali no ambiente. E eu via como se um anjo do Senhor descesse para guerrear com ele a meu favor. Porque eu dizia, me ajuda, que eu não tenho mais força. E eu estava sentindo como se eu estivesse apagando. E quando eu fechava meus olhos, ficava tudo escuro. Quando eu abria, já estava claro. E eu olhava ao meu redor, tinha muitos anjos. E eu fazia a pergunta para eles, eles responderam que sim. E eles diziam que eu não ia travar essa guerra sozinho. Quando eu via, tinha muitos demônios. E quando eu olhava, não tinha só aquele lobo, parecia como se fosse um dragão. E ele pegava e dizia bem assim que tinha que o Senhor mandar uma nova espada para derrubar aquele dragão, porque era o próprio Lúcifer. E aquele devorador continuava ali. Ele dizia bem assim, agora você vai precisar travar essa guerra com esse devorador para que ele não devore você. Falei bem assim, e nem ninguém da oração. E eu entrava naquela guerra com ele e era como se fosse uma luta corporal, até o Senhor mandar a espada que ele estava preparando. E eu consegui cortar aquele demônio. Só que quando terminou essa guerra, o Senhor me transportava para dentro da igreja. E eu olhava como se fosse um demônio pequenininho, andando no meio dos irmãos. E de repente aparecia um anjo, como se ele saísse do altar. E ele passava a espada naquele demônio. Aí no meio do mover, eu olhava os irmãos aqui no mover, eu via como se fosse uma carruagem de fogo descendo. E ela começava a rodar aqui no meio. E era como se daquela carruagem... isso daí. Ele começava a descer da carruagem e os anjos começavam a vir como se fosse com uma brasa viva. Só que vinha como se fosse numa tocha, e eu via eles começar a andar no meio da igreja. E eles saíam incendiando os irmãos, e eu olhava os irmãos na unção, e todo mundo recebendo. E na visão espiritual que ele estava dando, que estava todo mundo na guerra. Quem estava orando, quem estava intercedendo, e todo mundo que estava aqui no mover, eu começava a olhar como se todo mundo estivesse guerreando com a espada. E ele falava bem assim, você está vendo, esse é o espírito dos irmãos, e eles continuam nessa guerra. E eu olhava, eram muitos demônios. E o Senhor lhe dava a vitória. E foi essa a minha experiência de hoje. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar um comentário, uma breve palavra, que está lá em Isaías 57:15, que diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Você acabou de ouvir aí várias experiências, experiências de arrebatamento, a qual o Senhor tem dado aqui na igreja Shalom. Há quem pergunte, há quem questione, mas todo dia os irmãos têm experiência, irmãos. Todo dia nós oramos, todo dia nós buscamos, todos os dias estamos em contato com o Pai, todos os dias praticamente é jejum, é oração. Irmãos, é um avivamento que está acontecendo, sabe, queridos?
e que a gente não tem deixado isso apagar desde que o Senhor me revelou a sã doutrina, né, alguns anos atrás, há 2 anos atrás, e aí eu vi que comecei a pregar a sã doutrina e o povo não estava dando muito crédito, e comecei a orar pedindo para o Senhor arrebatar pessoas e mostrar, né, aquilo que tem levado, né, o povo ao inferno, para que o povo se convertesse, né, para que o povo ouvisse, né, a palavra, desse crédito. E aí o Senhor começou a dar esses arrebatamentos, né, derramou esses dons, e até hoje não parou mais. E também nós não paramos mais de orar, irmão, porque o meu medo é de eu parar de fazer a oração, de fazer campanha, e aí o Senhor tirar esses dons, né, isso é algo muito precioso na terra, né, irmãos? Então nós não podemos negligenciar tão grande salvação como diz a palavra de Deus, né, concernente a essas coisas, e a gente segue adorando, a gente segue buscando, a gente segue clamando, e o Senhor segue derramando dons sobre jovens, sobre os adultos, né, os jovens tendo visões, revelações, arrebatamentos fortes, tremendos, coisas assim maravilhosas o Senhor tem mostrado, e o Senhor tem falado com a sua igreja, como o Senhor tem falado também, né, também falado ao meu coração, já nos disse que esse é o último grande avivamento sobre a terra. Eu não vejo outra forma de avivamento como essa, uma busca constante, uma busca diária, uma busca intensa, e é isso que o Senhor tem feito nesses dias, não é isso, apóstola? É isso, tudo isso é um reflexo, né, de uma vida intensa na presença do Senhor. A igreja realmente tem despertado, né, no geral, irmãos, há uma grande quantidade de membros da igreja que estão aderindo às orações da madrugada, que estão ali unidos no mesmo propósito. Então Deus tem se movido, Deus tem sido generoso com o nosso ministério, e o desejo do nosso coração é que essa unção, essa presença que nós estamos experimentando, sobrenatural dos anjos, do Senhor, acompanhe, alcance a sua vida também através da internet, através das nossas lives, né? Então, assim, Deus, ele tem feito uma obra maravilhosa, uma experiência atrás da outra, todo mundo tendo as suas experiências com o Senhor, tem sido algo assim sobrenatural. Eu também tenho me surpreendido com Deus tem me surpreendido, me dando experiências que eu nunca pensei em ter outrora na minha vida. Nunca pensei assim em ter experiência de arrebatamento, era coisas assim que eu não cria. Eu lembro assim que no começo da revelação da doutrina, que o apóstolo me mostrava alguns vídeos e falava sobre doutrina comigo, eu não aceitava. Eu sempre dizia assim para o Senhor: eu só vou acreditar nisso quando acontecer comigo. Então eu era muito incrédula, né? E hoje eu falo por convicção, porque eu vivo isso, porque eu acredito nos mistérios do Senhor, por causa da grandeza e da bondade de Deus. E tudo que está acontecendo hoje na vida dos irmãos aqui na Shalom Manaus é o reflexo mesmo de uma vida de intimidade com o Senhor, que tem sido estabelecida dia após dia e fortalecida a nossa fé, né? Verdadeiramente estamos crescendo na graça e no conhecimento, né? E no poder de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, apóstolo. Amém, irmãos. E nós postamos essas experiências, assim, essas coisas, para que a sua fé seja fortalecida, para que, né, você seja incentivado a buscar mais o Senhor. Talvez se nós ganharmos uma vida para Jesus, uma pessoa que saiu do esfriamento, né, e começar a buscar ao Senhor, para nós já é um prêmio, já é uma grande vitória, já valeu a pena. Amém, apóstola? Vamos orar pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que chegaram até o momento aqui da oração, Pai, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa, Senhor, avivar, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, dar um novo ânimo, Senhor, Pai querido, Pai amado, da mesma forma que o Senhor visitou, Senhor, aqui a igreja Shalom em Manaus, que o Senhor possa visitar também teus filhos, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Leva a cura, leva a libertação, leva a transformação, leva avivamento, Senhor, que esse avivamento se espalhe por toda a terra, Pai, e que possamos, Senhor, agradar o teu coração, que possamos, Senhor Deus, viver grandes coisas, Pai, no nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essas experiências, muito obrigado por cada inscrito no canal, por cada ouvinte, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.